Eu te confesso que esse pequeno grão de areia é agraciado por Deus. Eu, a cada dia, irmã Rosana, eu tenho amadurecido e tenho ficado muito sensível ao mover de Deus. Aleluia. E hoje aqui, professor, não foi diferente. Deus, no início desse culto, a sensibilidade da igreja, da irmã, sentiu a glória sendo radiado nessa igreja. Isso é motivo de alegria, porque assim diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu fico muito feliz, porque nós somos a igreja. Nós somos os escolhidos por Deus. Nós somos pertencentes do rebanho celestial. E digo, Deus te chama pelo nome. Oh, glórias a Deus! Como foi louvado, poderoso Deus! Poderoso Deus! Poderoso Deus! E eu complemento: esse poderoso Deus é o Deus que nós servimos. Deus amado, em reverência à palavra, eu peço para a igreja que fique em pé, em nome do Senhor Jesus. E o tema de hoje é: da cova ao governo. Da cova ao governo. De algo ruim, de algo sofredor, à exaltação. E assim está Gênesis 41, 15 e 16. E diz: e Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvir dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. 16. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Olha só a simplicidade e a humildade de José. Respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. A igreja pode se assentar. A palavra de hoje nos traz a história de José. José era filho de Jacó e de Raquel. José tinha mais 11 irmãos e uma irmã. Só que Jacó tinha José como filho predileto. Por que será que Jacó tinha José como filho predileto? E nós sabemos, quando nós gostamos de alguém, nós presenteamos esse alguém. Nós falamos algo valoroso para a vida desse alguém. E Jacó não foi diferente. Jacó demonstrou para os próprios filhos e para a sociedade que José
era diferenciado. José era filho de Jacó na velhice e filho de Ruth, a esposa que ele mais amava, a mulher que ele mais amava. Muito que bem. Tudo na nossa vida tem um propósito, na minha, na sua, na nossa vida. E não foi e não era diferente na vida de José. José, não tenha dúvida, José era algo predestinado de Deus. Aquele jovem de 17 anos, aquele menininho que rebanhava, ele nem sabia, mas ele já tinha um trajeto traçado por Deus. Aquele menininho de 17 anos tinha algo diferente. Aquele menininho de 17 anos chamava a atenção dos irmãos. Por quê? Aquele menininho de 17 anos foi um escolhido de Deus. Aquele menininho de 17 anos foi um escolhido de Deus. E eu falo para a igreja nesse momento: cada um de vocês também são escolhidos de Deus. Cada um de vocês são escolhidos de Deus. E aquele menininho com 17 anos tinha a função dele, que era rebanhar. Mas um belo dia, aquele menininho teve um sonho. E qual foi esse sonho? Ele sonhou que estava colhendo os molhos, nada são mais que trigos. E nesse sonho, Deus mostrava para ele algo: que os trigos que ele colhia eram trigos de boa qualidade e ficavam em pé. Só que os trigos que os irmãos colhiam eram trigo de má qualidade, ficavam ao redor e se inclinavam a os outros trigos. Eu digo para vocês, igreja, todos nós sonhamos, não é verdade? Todos nós sonhamos, mas tem sonhos que realmente é do homem, é do nosso subconsciente, mas tem sonhos que Deus manda a cada um de nós. E esses sonhos, quando Deus manda a cada um de nós, tem momentos que nós não reconhecemos, não sabemos o que quer dizer, mas lá na frente vamos saber qual era o propósito desse sonho em nossa vida. Eu não tenho dúvida, igreja, que cada um de vocês já sonharam sonhos realmente diferentes, não é verdade? Sonhos realmente fora da natureza humana. É aí que Deus trabalha. Como Deus trabalhou na vida de José. Deus deu a ele sonho, o primeiro. Deus também deu outro sonho que eu achei lindo. Ele disse ao pai e aos irmãos: olha, a lua, o sol e as 11 estrelas se inclinavam perante a mim. Olha como Deus fala, pastor. Olha como Deus fala. Aquele menininho de 17 anos tendo essas revelações. O fator inclinar significa obediência, significa reverência, significa eu me reverencio para um superior. E os irmãos tinham inveja de José. Os irmãos tinham inveja. E eu digo para vocês, lá atrás, nesse tempo, vindo para agora, ainda existe isso na nossa sociedade, a inveja. E há de convir que isso não vem de Deus. O verdadeiro separado de Deus, o verdadeiro servo de Deus, não combate o ódio com ódio. O verdadeiro servo de Deus
tem o dom do perdão. O verdadeiro servo de Deus regozija quando está lá na cova, porque é lá que Deus nos trata, é lá que Deus trabalha cada um de nós, é na tristeza, é na dificuldade, e vamos passando pela prova, sempre dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Eu vou ficar à vontade agora. Isso é algo maravilhoso. E as coisas de Deus, quando elas aparecem, quando elas vêm na sua mente, nunca se esqueça, jogue para fora. Porque tem pessoas que querem ouvir algo que precisa ouvir, e Deus usa cada um ao seu tempo. O que eu quero lhe dizer, quando você deparar em alguma situação complicada, um irmão chorando, o outro irmão desesperado, e você sentir algo no coração que você tem que fazer, faça, não tenha vergonha. Assim como Deus usou José, Deus vai usar cada um de nós. Deus vai usar cada um de nós. E quando isso acontecer, faça que nem José fez. Olha, a glória não é minha, não, Faraó. Olha, a interpretação não vem de mim, Faraó. A interpretação veio dele, veio do meu Deus poderoso, Deus glorioso, aqui na terra como no céu. Oh, Deus amado Pai. Mas aquele menino de 17 anos, ele não sabia, mas Deus já tinha traçado, Deus já tinha planejado o que seria daquele jovem. Então, na maldade dos os irmãos com inveja, a princípio queria destruir a vida de José. Vamos matá-lo, mas lá no instante também não vamos sujar as nossas mãos de sangue. Vamos jogar ele na cova. Na cova onde ele foi jogado estava limpa, não tinha nenhum animal, não tinha água, estava limpa. Por que será? Porque essa era a vontade de Deus. E lá estava José, da cova, pulando. José foi vendido por 20 moedas de prata. Daí então José foi levado para o Egito. E daí José foi comprado. E o impressionante, que esse homem que comprou, Potifar, era um homem poderoso. Algumas Bíblias dizem que Potifar era eunuco, mas na verdade essa palavra fisicamente ela interpreta o homem castrado. Mas na verdade naquela época usava muito esse termo para a pessoa que tinha grande autoridade, e Potifar tinha essa autoridade. E olha como Deus trabalha. Aquele jovem foi ser servo daquele homem. E daí então Deus tinha tanto prazer, tinha tanto interesse na vida de José, porque Deus já tinha planejado algo para José. Tudo que José fazia, tudo que José fazia dava certo. Onde José colocava a mão, prosperava. O que José falava acontecia, porque tinha pitadinha do nosso Deus. José era um servo fiel. E lá vai. Quer ter sucesso na tua vida? Irmão Humberto, quer ter sucesso na tua vida? Continue adorando a Deus.
continue fugindo da iniquidade desse mundo. Continue aos pés do Senhor clamando: meu Deus, sem ti nada posso fazer. Esse é o segredo da vitória de um crente. É adorar e bendizer o santo e glorioso nome. Tudo que José fazia naquela casa dava certo. Onde José colocava a mão, prosperava. O que José falava era ordem. Mas o inimigo estava fiel. A mulher de Potifar estava assim, insinuando para José, querendo abusar de José. Mas José era um homem temente a Deus. José era um homem que respeitava primeiro a Deus e segundo o seu senhor, que era Potifar. José resistiu às tentações. E a mulher de Potifar não gostou, porque queria ter com ele. Não gostou. Resumindo, Potifar mandou José para prisão. Potifar mandou José para a prisão. Mas olha como Deus trabalha. José estava na casa de Potifar, dava ordem, fazia tudo e tudo prosperava. E do nada, de novo, José voltou para a cova. E lá estava naquela prisão, junto com outros presos. Só que ele caiu na graça, lá do carcereiro. Caiu na graça. E o carcereiro disse: olha, está vendo esses presos que aí estão? Você vai tomar contas de todos eles. Que coisa! Porque o meu pai sempre falou: o tempo de casa é patente. Tinha muitos presos lá, com muito tempo na prisão. E chega um recém-preso, chega lá mandando em tudo. E assim foi José. E aí foi. Lá na frente, resumindo, Faraó, 2 servos que ele tinha, um copeiro e um padeiro, fizeram coisas que desrespeitaram a Faraó. O Faraó mandou prendê-los. Lá vai de novo o poder de Deus na vida de José. Aqueles 2 homens tiveram sonhos. O copeiro teve um sonho, o padeiro teve um outro sonho. E chamaram José para interpretar esses sonhos. E José falou para o copeiro: olha, daqui 3 dias o faraó vai lhe chamar. E você vai voltar às suas funções. E o padeiro, na mesma noite, teve um sonho e comentou com José. E José falou: daqui aos mesmos 3 dias o faraó vai lhe chamar e você vai morrer. Você vai ser amarrado. E foi o que aconteceu. Mas quando José estava falando com o copeiro e deu a interpretação para ele, José falou assim: lembra-te de mim quando você estiver na frente do faraó. Lembra-te de mim. E daí então saíram. O copeiro voltou a trabalhar junto ao faraó e o padeiro foi morto. Depois de 3 anos, depois de 2 anos, o que aconteceu? Faraó teve sonhos. Na verdade, teve 2. Ele sonhou o quê? Que 7 vacas gordas
7 vacas magras. Todo mundo conhece. Sonhou também as espigas. E Faraó ficou perturbado com esse sonho. O que queria dizer o sonho? Se lembra que eu disse para vocês que Deus usou José? Agora Deus manda um sonho para Faraó. E com esse sonho, Faraó chama os adivinhos que ele tinha lá na corte, mas nada resolveram. E o copeiro disse a Faraó: olha, tem um mancebo lá na prisão cujo nome dele é José. Ele interpretou os sonhos, por esse motivo eu estou aqui. Você vê que interessante? Jesus lançou o sonho para José, assim como Jesus, Deus, lançou o sonho para Faraó. E Faraó chamou José na frente e contou-lhe. E José fez o que? Interpretou. Olha, Faraó, esse sonho quer dizer: 7 anos terás fartura, e 7 anos passará necessidade, escassez. E durante esses 7 anos, armazene alimento, faça o que tem que fazer, porque 7 anos após será escassez. Trago para a nossa vida. Tem momentos que é natural, estamos com fartura. Tem momentos que estamos com escassez. Lavar esse momento de fartura. Sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus do amanhã. Sabemos que o nosso Deus tudo proverá. Mas sabemos também que nós temos que ter o quê? Bom senso e discernimento. Sabemos também que temos que ser prudentes na nossa vida cristã. Sabemos também que Deus pode tudo, mas Ele pode falar: minha filha, meu filho, faça a sua parte. Faça a sua parte. Quando você não puder fazer, aí eu lhe ajudo. E Deus é dessa maneira. Eu sempre falo que o nosso Deus, irmã, é o Deus do impossível. O nosso Deus é o médico que supera o entendimento da medicina. O nosso Deus é o Deus que fala assim: está chorando por quê? E tem momentos que Deus, pastora, libera o teu choro, libera o teu choro, mas nunca se esqueça que a alegria vem pela manhã. Nossa, quantas tristezas, quantas, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e aí as coisas clareiam. Por que acontece isso na nossa vida? Porque Deus libera, Deus concede, minha irmã, Deus autoriza coisas ruins hoje, mas lá na frente a colheita é farta. O que eu gosto mais nessa história, irmãzinhas, é a seguinte: que José, a partir do momento que fez o que fez para Faraó, e Faraó reconhecendo a sabedoria daquele homem, e José muito humilde disse: opa, não é eu não, é o meu Deus. E o Faraó concede a ele um posto de governador. O que isso queria dizer? Que abaixo do Faraó era José quem mandava. Tudo era controlado por José. Tudo era controlado por José. Controlado por José, humanamente sim, mas as estratégias,
mas a sabedoria, mas a maneira que se tinha que fazer era algo sobrenatural, porque nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas José, em tudo que ele fazia, naquele momento, tudo dava certo. Isso quer dizer que não era algo humano, era algo divino, era algo que Deus já tinha preparado. José começa a perceber que as pessoas precisavam se alimentar, e ele vendia os alimentos, aumentando mais a fortuna do faraó. E tudo isso, essa escassez, atingiu quem? Atingiu a família de Jacó e os irmãos. Estavam com fome, e eles precisavam comer. E eles sabiam que o Egito tinha comida, e eles foram comprar essa comida. Vou acelerar, igreja. O que eu achei muito saboroso nessa história, que os irmãos chegaram perante a José, e José conheceu os irmãos, mas os irmãos não conheceram ele. Naquele momento, se fosse um homem carnal, ele teria se vingado dos irmãos, mas não se vingou. Sabe por quê, igreja? Porque o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, não se vinga. O verdadeiro adorador não tem inveja. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele é diferenciado. É diferenciado no falar, é diferenciado no andar, é diferenciado no brilho dos olhos, e é diferenciado na sua rotina diária. Lá vai. Quer conhecer um verdadeiro servo do Senhor? Sim ou não, igreja? Sim. Quer conhecer um verdadeiro servo de Deus? Sim. A igreja é o último lugar que você deve procurar. Procure um verdadeiro servo de Deus na própria residência, num transporte coletivo, no seu trabalho. Aí sim nós vamos conhecer o verdadeiro servo, a essência. Deus de glória. E o gostoso dessa história, que o povo de Deus é um povo diferenciado. O povo de Deus é um povo diferenciado. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu estava subindo uma rua, era numa quinta-feira, lembro muito bem, uma quinta-feira de culto. Eu estava indo lá para louvar naquela igreja, e eu estava falando com Deus, alegre, estava orando e falando com Deus, e tinha umas pessoas me olhando lá, e eu falando com Deus, as pessoas olharam para mim e começaram a dar risada. Mas nem imagino que naquele momento eu estava falando com Deus e Deus estava falando comigo, porque aquela quinta-feira o céu desmanchou, as nuvens estavam naquela igreja. Foi algo lindo, como aconteceu aqui, pastor, no louvor. E é muito importante, cada um de nós, no amadurecimento, irmã, nós temos que ser sensível à voz de Deus. Nós temos que ter a percepção, aquilo que é do homem e aquilo que é de Deus. E quando as coisas são de Deus, algo diferente acontece no nosso corpo. Algumas pessoas choram como eu, até demais, eu reconheço, mas é impossível sustentar a glória de Deus e o poder de Deus que invade o nosso corpo. Invade o nosso corpo. É algo inexplicável,
mas nós não nos cansamos e queremos cada vez mais. Aleluia, aleluia. E José, resumindo ainda mais, vendo os irmãos aqui com fome, e o pai chegou na frente, ele não aguentou atrás dos bastidores e começa a chorar. Eu acredito que ele tenha dito assim para Deus: meu Deus, eis aqui a minha família, os meus irmãos, eles queriam me matar por inveja, mas em ti sou mais que vencedor. Eis aqui os meus irmãos, e eu não tenho outra coisa a lhe dizer a eles, a não ser: eu sou José, irmão de vocês, me abrace, nunca faltará alimento para vocês. Amada igreja, José era diferenciado. E tudo que eu falei hoje, encare para vocês. Cada um de vocês são diferenciados. Cada um de vocês tem que fazer uma reflexão. O que vocês estavam fazendo há 15, a 20, a 30 anos atrás, numa data como essa? Olha o trabalhar de Deus. E hoje vocês estão aqui, adorando a Deus. Vocês estão aqui dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Vocês estão aqui reconhecendo tudo que Ele já fez, tudo que Ele faz e tudo que ainda vai fazer. E Ele quer o melhor para a nossa vida. Amada igreja, eu peço que a igreja se levante em nome do Senhor Jesus. A hora está chegando e eu quero orar. Senhor Deus, Papaizinho amado e querido, graças, Senhor, te damos nessa noite, Pai. Inicialmente, Senhor, por sentir a Tua presença, Pai. Oh, o Teu Santo Espírito bailou nessa igreja, Senhor. A Tua glória foi radiante em nossos corações, Pai. E agora, Senhor, recebemos um alimento, Pai. Alimento vindo de Ti, dizendo que o verdadeiro servo, Pai, tem o dom do perdão, Pai. E esse dom do perdão, Senhor, vem de Ti, Pai. Oh Deus, aquele homem, Senhor, foi usado por Ti. E eu lhe peço também que nessa noite, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha bailar a cada coração. E cada coração nessa noite venha testificar o quanto cada um de nós é importante para o Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor pode tudo, mas nós sabemos, Senhor, que somos a Sua sementinha aqui na terra, Pai. Levantamos a Tua bandeira, Senhor, a bandeira do Evangelho, Pai. Bandeira essa que cura, que salva, que restaura, Pai, e que modifica, Pai. Deus, por esse motivo, Pai, o que eu posso lhe dizer? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor escolheu a cada um que aqui está. O Senhor chama cada um pelo nome. E o Senhor também está aí no céu, olhando a cada um de nós. E que nesse momento, que as comportas dos céus sejam escancaradas e bênçãos sem medidas sejam direcionadas a cada um que aqui está e estendo a cada lar também. E assim agradecemos o Teu santo nome, Jesus. Poderoso Deus, é esse o nosso Deus que está
servimos. Amém. As palmas a Ele.